da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, eis o maior no reino dos céus. Quem acolhe em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim mesmo. Guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus os seus anjos se mantêm sem cessar na presença de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode beijar a palavra de Deus, colocá-la sobre o seu coração. Vamos nos sentando e cantando. E você pode pensar nas pessoas que neste momento estão em casa, celebrando junto conosco a presença do anjo da guarda, junto com elas, abrindo todos os nossos ouvidos para cantarmos juntos. Aleluia. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. E veja como terminou este Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 10, onde diz: guardai-vos de desprezar um desses pequeninos, pois eu vos digo. E interessante que todas as vezes que Jesus fala assim, e eu vos digo, até você vê no Sermão da Montanha, que Jesus diz: diziam os antigos, porém, eu vos digo. Todas as vezes que Jesus usa essa expressão, ele está se declarando mestre. Ele está se declarando mestre, porque era assim que o mestre procedia. Na hora que ele queria definir para os seus alunos uma coisa importante, que ele podia dizer como mestre, porque ele sabia o que estava falando, e portanto ele estava passando para o seu mestre, ele estava passando para os seus discípulos uma coisa muito preciosa. O mestre colocava antes da sua frase essa expressão: e eu vos digo. Portanto, quando Jesus vai dizer a frase que vem agora, ele está dizendo: eu sou o vosso mestre. Então, prestem atenção, porque eu vou lhes ensinar uma coisa muito importante. Eu vou dar a vocês como que uma fórmula matemática. E você sabe o que é uma fórmula matemática? Inclusive você pode usar uma fórmula matemática sempre que você precisar, porque a fórmula já é fórmula. Ela é resultado de muitos estudos que acabaram se fixando numa fórmula agora que qualquer um pode usar. É o que Jesus está dizendo. É uma verdade de fé. Eu estou lhes dizendo isso. Eu como mestre, e veja, não é qualquer mestre, é o mestre Jesus que está nos dizendo isso. Então qual é a frase que ele vai dizer? Pois eu vos digo, nos céus, os seus anjos, e veja bem, está falando dos pequeninos. Eu vou repetir a frase: guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos. Por quê? Porque eu vos digo, nos céus, os seus anjos, os anjos deles, se mantêm sem cessar na presença de Deus, de meu Pai,
que está nos céus. Portanto, gente, aqui o próprio Jesus está definindo que cada pessoa tem o seu anjo da guarda, até os pequeninos. É que nós sempre trocamos as coisas, né? Nós pensamos que anjo da guarda é coisa de criança, porque nos falavam do anjo da guarda no nosso tempo de criança, porque a gente vê sempre gravura, pintura, quadro do anjo da guarda assim, até há quadros bonitos, né? Uma criança atravessando uma ponte, né? Criança bem pequena, e o anjo atrás. Eu vi numa ocasião, uma coisa que não é tão comum, uma criança caminhando por um lugar muito bonito, mas ela não percebia que ali ao lado havia um desfiladeiro, um precipício. E a criança, continuando na direção em que ela estava, ela iria cair, porque ela ia continuar andando naquela graminha bonita e cheia de flores, caindo no precipício, né? E o anjo está atrás. Então, porque nós vimos sempre anjo da guarda ligado à criança, a gente acabou ligando que anjo da guarda é coisa de criança. A gente cresceu, assim como o Papai Noel ficou para trás, porque a gente acabou descobrindo, e talvez muito cedo, que o Papai Noel não existe. A gente acabou classificando os nossos anjos da guarda como coisa de Papai Noel. E veja, não é não. É até ao contrário. Somos nós os grandes, somos nós pais, somos nós que temos responsabilidade. E eu vejo como eu, diante das responsabilidades que eu tenho, porque eu não posso negar que eu carrego um povo comigo, carrego. Não somente os da Canção Nova, e já são muitos, meu Deus, já é uma grande responsabilidade. Mas eu não posso negar que por causa do trabalho que Deus me deu, que Deus me confiou, por causa do trabalho de rádio, por causa do trabalho de televisão, por causa do trabalho dos encontros, por causa dos trabalhos como o dia de hoje, em que você veio para cá e muita gente veio para cá. Por causa disso tudo, eu preciso, e deixa eu dizer, pelo fato de eu já ser crescidinho, já ter 60 anos, eu preciso do meu anjo da guarda constantemente ao meu lado. Deixa eu já contar um fato para você. É um dos fatos que eu posso lhe contar. Eu nem tinha pensado em contar, estou começando a explicar ainda o Evangelho, mas acho que vale a pena já colocar um fato. A primeira vez que eu fiz uma viagem para o exterior, eu fui sozinho. E eu ia para uma reunião lá na Holanda, mas para chegar lá eu ia encontrar com um grupo que já estava na França, em Paris, e dali eu seguiria com eles para a Holanda. Com eles ia ser mais fácil, mas eu ia ter que sair do Brasil sozinho, pegar um avião aqui e chegar lá. Nunca tinha feito isso, era a primeira vez na vida, estava cheio de medo. Nos meses antes, eu procurei entrar em contato com várias pessoas, para que alguém pudesse lá me pegar no aeroporto, e me levar onde era preciso, porque eu não conhecia nada, nem o aeroporto eu conhecia. Como é que eu ia me virar? Como é que eu ia tomar a condução? Como é que eu iria para outro lugar? Como é que eu iria encontrar aquela rua, naquele endereço? Eu não sabia nada. Interessante, havia pessoas que estavam na França, até uma moça aqui da nossa região, muito amiga nossa, muito amiga da Canção Nova, outras pessoas também. E eu mandei várias cartas, na esperança de que alguma delas me respondesse. Eu conversando com Dom Cipriano, lá do Rio de Janeiro, no Mosteiro de São Bento, que está à frente da comunidade Emanuel, que foi sempre muito amigo da Canção Nova, graças a Deus. Falando com ele, ele disse: olha, eu tenho também uma pessoa lá, que era da nossa comunidade Emanuel, e hoje voltou a morar e a viver lá em Paris. Eu vou também mandar um comunicado para que busque você. Fiquei contente, mas quando chegaram os últimos dias,
Gente, ninguém deu resposta. Ninguém. Nenhuma carta. Chegou o dia de ir e ninguém tinha se manifestado. Eu tinha que tomar o avião e tinha que chegar lá, sem saber se alguém iria me receber. E pelo que eu via, ninguém iria me receber, porque, afinal das contas, ninguém respondeu. Tomei o avião. Assim que eu sentei na minha poltrona, imagina a sensação de alguém que pela primeira vez vai fazer isso. Eu me voltei para o meu anjo da guarda e disse: vai na minha frente, abre os caminhos para mim, me orienta agora, seja realmente o meu anjo da guarda, porque eu preciso, agora mais do que nunca eu preciso de você. Então, vai na minha frente e encaminha todas as coisas. Daí fui rezando e tal. Passou a viagem. Um pouco antes do final da viagem, quando eles passam o café da manhã, porque logo depois vai chegar ao aeroporto, mais uma vez eu me lembrei, pedi ao meu anjo da guarda. Tudo bem. Mas na hora de descer mesmo, tanta coisa, pega a mala, aquilo tudo, eu acabei me esquecendo e fui andando, enfrentando aquele aeroporto enorme, o aeroporto de Charles de Gaulle, me guiando pelas setas e tudo. Quando eu chego naquele lugar da alfândega, onde eles examinam as malas de todos, eu estava vendo que estavam examinando as malas de todas as pessoas, onde também você mostra o seu passaporte, os seus documentos. Veio na minha direção um senhor muito simpático, baixinho, gordinho, sabe aqueles gordinhos simpáticos, né? De barba, vestido com um fardão. Me chamou a atenção isso, um fardão, aquelas fardas tipo antigo, bem pesadas, e aqui no peito daquele guarda, uma porção de medalhas, aquelas medalhas que tem assim uma fita, não é? Uma fita colorida e depois a medalha. Mas ele estava aqui, devia até pesar desse lado dele, cheio de fitas com medalhas, 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 todas aqui no peito. Ele veio na minha direção com um sorriso, disse alguma coisa em francês que eu não entendi, fez um gesto para mim assim, para que eu passasse, e eu passei, não mostrei documento, não mexeram nas minhas malas, nem nada. Aquelas portas automáticas, quando você está chegando à porta, se abre, e eu encontrei justamente do lado de lá, uma pessoa já sorrindo para mim. Quando eu vi um sorriso na minha direção, falei, deve ser alguém, e eu não conhecia, deve ser alguém que veio me buscar. Eu chego do lado de lá, era justamente a pessoa que Dom Cipriano havia contactuado, porque aquelas com quem eu tomei contato, nenhuma delas apareceu. Lá estava ele, né, para me receber, me pegou a mala, sorriu, me abraçou e tal, e foi comigo, e o restante foi fácil, porque ele estava comigo. Eu nem tive tempo de virar para trás, para agradecer aquele guarda, que me havia facilitado a saída e tudo mais. Bom, fiz a viagem. Quando eu voltei para o Brasil, primeira vez que encontrei com Dom Cipriano, contei para ele contente, agradecendo. Olha, Dom Cipriano, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu estaria na maior enroscada da minha vida, porque imagine, a única pessoa que apareceu lá para me pegar foi o seu amigo, assim, 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 assim. E contei para ele toda a história, né? Até com mais detalhes que eu contei para você, desde que eu saí do Brasil, com medo de não encontrar ninguém e tal. Contei para ele que eu pedi ao anjo da guarda e tudo mais. Quando eu terminei, dizendo que eu encontrei o amigo dele, que me recebia lá de braços abertos, ele olhou bem para mim com aquele jeito de Dom Cipriano, bem monge beneditino, e me disse, Jonas, onde é que você está com a cabeça? Existe um negócio desse, de você, naquele aeroporto, ninguém vistoriar a sua mala, ninguém pediu os seus documentos. Depois um guarda de fardão antigo, com medalhas, com fitas no peito. Pensa um pouco, existe isso? Eu fiquei todo atrapalhado, né? E tive que dizer para ele, não, Dom Cipriano, não existe. Ele disse, pensa bem, você não pediu ao seu anjo da guarda
que guiasse você, que levasse você. Pedi. Ele disse: foi ou não foi o seu anjo? Gente, na hora que ele estava terminando, eu já estava vendo onde é que ele ia chegar com a conclusão. Foi me dando uma alegria, uma gratidão, um reconhecimento, como se o meu anjo, que está agora ao meu lado, pregando junto comigo, fizesse assim para mim, né? Aquelas brincadeiras que a gente de criança faz, até as fusquinhas que a gente faz como criança, né? Tá vendo? Eu estava lá, você me viu e você não me reconheceu, brincando comigo. Gente, uma alegria que eu senti, porque Deus me mostrou. Talvez você nem acredite, talvez para você não tenha valor, mas para mim tem. Afinal das contas, o próprio Evangelho de hoje disse: se não mudardes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. E para mim, não é apenas isso, entrar no reino dos céus depois da morte. Não, não vai entrar no reino dos céus agora, não vai possuir as maravilhas que o reino dos céus tem agora. Porque os que se fazem de entendidos, os que se fazem de intelectuais e desprezam todas essas coisas, nunca recorrem a isso e não experimentam, não entram nessa dimensão maravilhosa, não entram. Mas a gente que, pela graça de Deus, vai deixando de ser tão adulto e se deixa fazer criança, e até age como criança. As pessoas acham, mas isso é criancice, parece criancice, mas é a criancice de Jesus. E a gente então, não apenas entra, mas toma posse das maravilhas do reino dos céus. Eu estava naquele momento tomando posse de uma maravilha do reino dos céus. O meu anjo da guarda estava ali, me recebendo, como eu pedi, abrindo os caminhos, abrindo as portas para mim, como eu pedi, como eu precisava, porque eu estava sem nenhuma condição. E depois eu fiquei pensando, mas por que então o bendito do meu anjo era simpático, viu? Aliás, ele é simpático. Era um gordinho forte, rechonchudo, bochechinha vermelha, uma barba bem bonita. Mas por que o benditinho estava com tantas medalhas no peito? Interessante, deu um clique para mim assim, na hora que eu pensei nisso. Não é verdade que quando a gente faz uma ação muito importante, uma ação de muito mérito, a gente acaba recebendo uma medalha de honra ao mérito? Não é verdade? Por aquilo que você fez. Então suponhamos que você salvasse alguém que estava se afogando, né? Então vão dar a você uma medalha de honra ao mérito. Você salvou uma criança num acidente, dão para você uma medalha de honra ao mérito. Durante um incêndio você vai lá, você arrisca a sua vida e salva alguém, te dão uma medalha de honra ao mérito. Você já está começando a entender onde eu quero chegar, não é? Naquele clique Deus me mostrou, o seu anjo está cheio de medalhas, porque ele já te tirou de cada uma das vezes que ele teve que te defender, que teve que te proteger, que teve que te tirar, como nessa ocasião, de situações muito difíceis, e algumas foram difíceis mesmo, né? Ele recebeu uma medalha de honra ao mérito. Eu fiquei contente. Coitado do meu anjo, eu dei um trabalhão para ele, mas ao mesmo tempo eu acabei enchendo o meu anjo da guarda de tantas medalhas de honra, de serviços que ele prestou a Deus. Eu sei que depois, já faz bastante tempo, isso foi em 1983, de lá para cá, ele deve ter ganhado muitas outras medalhas, mas gente, eu não sou exceção. Isso não aconteceu porque eu sou o Padre Jonas, não. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar mais uma vez, aqui, e eu começo dizendo a você, e eu quero proclamar isso, para acabar com essa bendita mania, de pessoas que ousam definir e passar para nós as suas doutrinas, enquanto nós precisamos da doutrina da igreja,
Enquanto pessoas querem passar para nós a sua fé, ou melhor dizendo, a sua falta de fé, a sua incredulidade, e até mesmo nos púlpitos, nos cursos, nos encontros, eles passam, infelizmente, e quase muitas vezes impõem a nós a sua falta de fé, a sua incredulidade, para acabar com isto, pelo menos para acabar com isso conosco, para não ouvirmos mais esses falsos mestres, esses que querem empurrar para nós, como certos vendedores, que empurram para a gente coisa ruim, coisa estragada. A gente vai lá, escolhe até, mas só que na hora de embrulhar e entregar para a gente, o bendito do vendedor empurra uma coisa errada, empurra uma coisa estragada. Infelizmente, gente, essa desonestidade acontece, e fico com dó dos fiéis, porque quanta gente passando entulho, passando bagulho, passando sucata, como se fosse verdade, impondo, e até dizendo anjo não existe, e mil outras coisas, deixa eu dizer, piores do que esta, mas já é uma coisa ruim ficar dizendo isso. Claro, não é a doutrina da igreja, porque não é a verdade da fé, não é a verdade. Porque se um professor, em vez de ensinar a matemática certa, ensina um erro, em vez de ensinar a fórmula matemática certa, imagine um professor que ensina a fórmula matemática errada. Que crime comete esse professor? Verdade ou não é? Ele é professor para ensinar a verdade, para passar para a gente a fórmula matemática correta, e não para empurrar para a gente o que ele bem entende. Você entendeu ou não entendeu? Eu até digo, vocês que são leigos, não podem aguentar sucata. Claro, tem que ter muito amor, tem que ter muita misericórdia, mas é preciso que vocês leigos sejam firmes. E assim como a gente canta, nós queremos Deus, dizer, nós queremos Deus, nós queremos a verdade da fé, nós queremos a verdade da Bíblia, nós queremos a verdade do Evangelho, nós queremos a verdade da igreja, nós queremos a verdade do catecismo da Igreja Católica, nós queremos a verdade, e não as doutrinas de fulano de cicrano. Porque na verdade eu não posso dizer outra palavra, eles acabam sendo mestres que cometem uma coisa criminosa, como um professor, que é professor para passar a verdade, e em vez de passar a fórmula matemática correta, ele passa a fórmula errada, ou ele retira aquela fórmula. Veja as consequências para esse aluno. Imagine um aluno que vai para exatas, que vai para engenharia, por exemplo, e o seu professor lhe ensinou as coisas erradas. Que desastres, meu Deus do céu. Gente, é esse crime que muitas vezes cometem conosco. Me desculpe ficar assim, desse jeito, mas é preciso inclusive defender a fé e dizer a verdade. Nós não podemos cercar-nos de falsos mestres, nós precisamos ter acesso à verdade. E é preciso que nós queiramos realmente, e é preciso que a gente se oponha àqueles que infelizmente querem empurrar para a gente as suas doutrinas, as suas crenças, ou melhor, a sua falta de crença, a sua incredulidade. Mas então deixa eu chegar lá. É Catecismo da Igreja Católica, número 328. Até é bom você guardar. Catecismo da Igreja Católica, número 328. Aqui o catecismo. A existência dos seres espirituais não corporais, eles não têm corpo, são seres, são pessoais, mas não têm corpo. A existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura, é a Bíblia, chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. É uma verdade de fé. Repete comigo, é uma verdade de fé. Repete outra vez, é uma verdade de fé. E verdade de fé quer dizer verdade de fé. É como uma fórmula matemática. É resultado. Assim como a fórmula matemática é resultado de muitos estudos,
Foram matemáticos que quebraram a cabeça até chegar àquela fórmula. Igualmente, esta verdade da existência dos anjos é uma verdade de fé. E continua dizendo, o testemunho da Escritura, o testemunho da Bíblia a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quer dizer, a tradição é unânime, a tradição na igreja é unânime, mas aqui diz que o testemunho da Escritura a respeito disso é tão claro quanto a unanimidade da tradição. E vai dizer um pouco mais na frente, que, e agora o número 326, aliás, 336, 336, desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção, pela proteção do anjo da guarda, e pela sua intercessão. Eu repito, desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção e pela sua intercessão. Cada fiel, você, portanto, seu marido, sua mulher, cada um dos seus filhos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, cada um deles, cada fiel é ladeado por um anjo, como protetor e pastor. Protetor para proteger, pastor para conduzir, como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Gente, que beleza a maneira como termina aqui o catecismo. Ainda aqui na terra, a vida humana participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Quando nós estivermos em céus novos e terras novas, daí nós vamos viver essa sociedade. Quer dizer, viveremos anjos e homens juntos. Anjos e homens juntos. Os anjos não terão corpos, nunca terão corpos, porque eles não têm. Eles foram criados sem corpo, puros espíritos. Nós teremos um corpo ressuscitado, graças a Deus teremos, mas teremos um corpo. Nós homens e mulheres, claro, quando falo homens aqui, é o gênero humano, nós homens e os anjos, embora distintos, embora diferentes, estaremos unidos, vivendo a mesma vida, e eles que nos ajudaram tanto durante esta vida terrena, vão estar ao nosso lado com grande alegria, vendo que nós estamos salvos, vendo que nós estamos em céus novos e numa terra nova, e nós nos alegraremos com Ele. Se eu fiquei tão contente quando eu reconheci que eu tinha, graças a Deus, me encontrado, foi um momento apenas com o meu anjo da guarda. Você, eu, imagine a alegria que a gente vai ter quando nesta vida que virá daqui a pouco, nós pudermos conversar tantas vezes, e certamente o nosso anjo vai ter tanta coisa para nos contar, não é verdade? Que nós não vimos, ele viu. Que nós não percebemos, ele percebeu. O de que ele nos protegeu, do que ele nos guardou, do que ele nos defendeu, o que ele fez por nós. Eu tenho a impressão que grande parte da eternidade vai poder ser gasta só em ouvir o nosso anjo, nós conversarmos com ele, perguntarmos 1000 coisas para ele, porque como diz o catecismo, nós vamos viver isso, essa maravilhosa sociedade de homens e de anjos, unidos a Deus. E já nessa terra, gente, nós vivemos essa sociedade. Eu pude experimentar um momentinho, claro, foi a hora que eu experimentei de maneira especial, porque Deus me deu a graça de ver. Mas se você vai perceber pela sua vida, você vai ver milhares de vezes que como eu não tinha percebido, você não percebeu, mas quem estava com você era o seu anjo, quem fez foi o seu anjo, quem abriu as portas foi o seu anjo, quem guardou foi o seu anjo, quem defendeu foi o seu anjo, quem conseguiu foi o seu anjo. Porque Deus colocou o anjo para estar ao nosso lado e cada um tem o seu. Gente, nós fazemos tudo em duplicata. Na sua casa você faz comida talvez para 6, 7 pessoas, 8 pessoas, não sei. Eles não comem. Mas quando nós estamos sentados à mesa,
Na sua mesa não estão apenas 7, 8 pessoas. Na sua mesa está o dobro, porque os anjos estão lá. Na sua casa não ficam passando para cá e para lá apenas 7, 8 pessoas. Na sua casa ficam passando o dobro de pessoas. Porque os anjos estão lá. Mesmo quando você está sozinho, sozinha, quem sabe chorando no tanque. Chorando no tanque. Você não está só. Claro que Deus está com você. Claro que Maria está te protegendo. Mas tenha a certeza, este não sai não. Este não sai. Este permanece sempre. Não estou dizendo que Deus saia, não estou dizendo que Maria saia, mas é a certeza que Deus deu a você um anjo, Ele está constantemente com você. Ele não vai deixá-lo nunca. De modo especial nas ocasiões duras, difíceis, nas ocasiões de risco, nas ocasiões em que você corre o risco de errar, de cometer pecado, de desviar-se de Deus. Ele está com você, você não o vê não, mas Ele está insistindo com você. Se Ele pudesse, Ele pegava você pela roupa e chacoalhava. Ele pegava você pelo colarinho, para você prestar atenção. Mas que Ele está. Mas especialmente, você nunca reza sozinho. Você reza sempre em duplicata. Você não canta sozinho, você canta em duplicata. Você não adora sozinho, você não louva sozinho. Você louva, você adora em duplicata. Porque o seu anjo está cantando com você. O seu anjo está louvando com você. O seu anjo está adorando com você. O seu anjo está pedindo com você. E ele conhece a sua necessidade mais do que você. Gente, é uma verdade linda esta. E a igreja está descortinando, está revelando para nós essa verdade que nós acabamos deixando como coisas de criança, como coisas de Papai Noel. E assim como o Papai Noel passou na nossa vida, infelizmente isso acabou passando também. Mas deixa eu voltar aqui ao trecho. Onde a palavra de Deus nos diz, veja que eu não saí ainda do comecinho do Evangelho. Onde a palavra diz, pois eu vos digo, você se lembra que eu já te disse agora há pouco, quando Jesus fala assim, ele assume a posição de mestre, pois eu vos digo, nos céus, os seus anjos se mantêm, os seus anjos, portanto, os anjos das pessoas da sua casa, os anjos das pessoas que trabalham com você, os anjos das pessoas que você ofende, os anjos das pessoas que você magoa, deixa falar, os anjos das pessoas de quem você fala mal, os anjos das pessoas a quem você prejudica, os anjos das pessoas a quem você rouba. Temos que ser claros nas coisas e tirar todas as consequências. Os anjos das pessoas a quem você trai, eles estão constantemente, sem cessar, na presença de meu Pai que está nos céus. Porque o bonito é o seguinte, o anjo, porque tem visão espiritual, ele está ao nosso lado, mas ele está ao mesmo tempo diante de Deus. Porque Deus está em toda parte, nós não vemos, mas eles veem. E eles têm acesso à presença de Deus. Diga comigo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo meu anjo da guarda. Por esse meu anjo, que desde o momento que eu fui concebido, ainda quando eu era formado no ventre da minha mãe, ele estava ao meu lado, na minha gestação. E me protegeu na minha gestação, me guardou na hora do parto, me recebeu quando eu nasci. O meu anjo já estava aí. Deixa eu fazer um parêntese. Acho que você nunca pensou nisso, não é verdade?
Eu começo a perceber como eu já dei um trabalhão para o meu anjo na hora do meu nascimento. Eu conto tantas vezes que eu quase não nasci. Desculpa a expressão, mas eu fiquei entalado. Não tinha mais como voltar e eu não conseguia sair. Veio o médico usou inclusive fórceps e eu não consegui nascer. Eu tenho contado que foi por graça de Deus. Foi quando minha mãe acabou me consagrando a São João Bosco, que de repente, sem médico, sem nada, a parteira teve que vir correndo e o meninão nasceu. E era um meninão mesmo, por isso que eu fiquei entalado ali. Nós éramos do interior, sem recursos. E você vê uma criança que fica ali, como que parada na hora do nascimento. Todas as consequências que podia acontecer, falta de oxigênio e mil outras coisas. Primeiro, eu podia não nascer, ou como se diz, nascer morto, porque na verdade não é nascer. Eu podia ser um bobão, podia, por falta de oxigênio, e não saber nada, ter apenas uma vida vegetativa aí. Já comecei a dar trabalho para o meu anjo, na hora do meu nascimento. Vamos agradecer? Diga comigo agora com muita gratidão: muito obrigado, meu Deus, porque o meu anjo me guarda, me protege e me conduz desde a minha concepção, em toda a minha gestação, no meu nascimento e por toda a minha vida. Obrigado porque Ele me defendeu de tantos perigos e do pecado, e ao mesmo tempo perdão, Senhor, porque eu não vivi essa verdade, eu não possuí essa realidade de fé. Perdão, meu Deus, eu preciso reatar a amizade, refazer sociedade com aquele que o Senhor colocou ao meu lado para me conduzir da concepção até a minha morte. E Ele vai ser o meu companheiro por toda a eternidade no céu. Muito obrigado, Senhor, pelo meu anjo da guarda. Para, pensa e ao mesmo tempo agradece. Agradece do fundo do coração. Eu até mesmo convido você a refazer sociedade agora, nesse momento, com o seu anjo da guarda. Refazer sociedade com ele. Porque Deus colocou o seu anjo aí para ser seu sócio, para caminhar com você. Só que a gente infelizmente deixou isso de lado como coisa de criança. Então, se consagre agora ao seu anjo. Entregue de novo a sua vida. Vai fazer isso com as suas palavras. Diga para ele que você retoma essa sociedade, que você o quer, que você precisa dele como seu sócio, como seu companheiro, que você pede 1000 desculpas, tem que ser 1000 desculpas mesmo, porque você andou distraído até agora, até incrédulo, até desprezou isso, mas que agora você retoma sociedade com ele, retoma amizade com ele. Tenha certeza que o seu anjo está se alegrando muito. Diga para ele que caminhe com você, que reze com você, que louve com você, que busque a palavra de Deus com você. E tenha certeza, você vai rezar mais e melhor, você vai buscar mais e melhor a palavra de Deus, você vai entender melhor a palavra de Deus. Que você busque as coisas de Deus, as coisas da igreja, com Ele, você vai entender e vai conseguir muito mais. Que Ele proteja você, especialmente do pecado,
e de todos os perigos que cercam você. Mas ao mesmo tempo você percebe que não só você tem um anjo, mas os seus filhos têm. Talvez os seus filhos que estão lhe dando trabalho agora, a maior preocupação eles têm. Um anjo, e não é uma criatura qualquer não, é um anjo, é um puro espírito, colocado por Deus, de grande conhecimento, de autoridade, eu diria de poder, porque eles são superiores a nós. Deus colocou um anjo com cada um dos seus filhos, também o seu filho, a sua filha que lhe dá trabalho, que lhe dá preocupação. Deus colocou um anjo também ao lado do seu pai, da sua mãe, talvez do seu pai, desculpe, desmiolado, talvez da sua mãe muito nervosa, neurastênica. Deus colocou um anjo ao lado do seu irmão, da sua irmã. Graças a Deus a sua casa é induplicada, a sua família é induplicada, cada um tem o seu anjo. Quando a gente reza, eles rezam juntos. Quando a gente busca a Deus e as coisas de Deus, eles estão juntos. Eles nos guardam, eles nos protegem, eles se entristecem com as coisas que acontecem conosco. Em casa se entristecem, porque eles lutam para nós termos família e a gente, infelizmente, desculpe, é burro, estraga todas as coisas. Consagre-se agora e consagre a sua casa ao anjo da guarda. Reconsagre, ou consagre pela primeira vez cada um dos seus filhos ao seu anjo da guarda. Faça isso. Mas consagre também seu pai, sua mãe, que precisam do anjo da guarda. Consagre os seus filhos, consagre os seus irmãos ao próprio anjo da guarda. Consagre-se ao seu anjo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nunca vem cá um pouquinho. Apresenta para nós a imagem que você teve no começo da celebração, porque eu percebo que é isso que o Senhor está fazendo e vai querer fazer. Descreva para nós. A imagem era de uma pessoa diante de um monte de entulho, né? Diante de sucatas, diante de muita coisa, um monte de sujeira, lixo, né? Lixo mesmo. E ela, diante daquele monte, ela não sabia o que fazer. A pessoa estava indecisa, estava sem saber o que fazer. E de repente o anjo vai mexendo naquele lixo, abrindo, separando para cá, para lá, e retira do meio do lixo algo muito valioso, um tesouro mesmo, e entrega na mão daquela pessoa. Então, repito, era uma pessoa em pé, diante de um monte de lixo, de entulhos, coisas assim, nesse gênero, e ela sem saber o que fazer, olhando para o lixo sem saber o que fazer, indecisa. E aquele anjo ia separando e abrindo um buraco no meio do lixo, separando, cavocando aquele monte de lixo, e retirava do meio do lixo algo muito valioso, um tesouro mesmo, e entregava na mão dessa pessoa. Talvez a sua vida, talvez a sua casa, talvez a sua família esteja aí com esse lixão. Mas saiba, há um anjo, aliás, não é um apenas, estão aí anjos para separar esse lixo, para separar essa sucata, e ir buscar dentro desse lixo o precioso que graças a Deus ainda existe. Que graças a Deus ainda existe. Nesse momento, gente, que nós estamos celebrando a missa da ressurreição da família, a missa da ressurreição da sua família, os anjos da sua família, porque veja, cada um deles, cada um dos membros da sua família tem o seu anjo. Os anjos da sua família estão fazendo um mutirão.
E saiba que eles fazem constantemente esse mutirão. Eles faziam sem cooperação, porque você não cooperava. Talvez até você, até hoje, estivesse atrapalhando a ação dos anjos dentro da sua casa. Eles fazendo um mutirão por causa da sua casa e você atrapalhando tudo. Mas hoje você muda as coisas e você se coloca ao lado deles, você se coloca em sociedade com eles, para que essa limpeza da sua casa aconteça, para que essa limpeza da sua família aconteça. Há coisas preciosas na sua casa que Deus mesmo colocou, mas infelizmente no meio de um lixão, no meio de uma sucata, um entulho só. Vamos fazer isso já nessa oração de exorcismo. Vai ficando em pé. Inclusive no exorcismo nós começamos invocando São Miguel Arcanjo, que é o príncipe das milícias celestes. Como se, em outra palavra, o general do exército celeste. Na ordem dos anjos, quem Deus colocou como general, supremo general das forças celestes, dos exércitos celestes, é São Miguel Arcanjo. E diga comigo: São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Santo anjo do Senhor. Santo anjo do Senhor. Vem agora em nosso auxílio. Vem agora em nosso auxílio. Luta por nós. Luta por nós. Luta pela minha família. Luta pela minha família. Luta pela minha casa. Luta pela minha casa. Luta por mim. Luta por mim. Entra em combate. Entre em combate. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Com todos os seus Com anjos. todos os seus anjos. Para que a minha vida, Para que a minha vida, a minha casa, a minha casa, a minha família, a minha família, o meu serviço, os meus serviços sejam libertos sejam libertos de todo o poder do de maligno, todo o poder do maligno, pela presença pela presença e pela proteção de Deus. pela proteção de Deus. Luta por nós, Luta por nós. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E saiba justamente que são os anjos que combatem com os demônios. São eles. A luta se passa entre anjos, entre os anjos que ficaram fiéis a Deus, contra os anjos que ficaram infiéis a Deus, que não quiseram obedecer, os anjos rebeldes, que tornaram-se, portanto, malignos. Eles eram anjos de Deus, mas tornaram-se malignos. Infelizmente, eles combatem por nós. Diga comigo: combate conosco. Combate conosco. Combate por nós. Combate por nós. São Miguel Arcanjo. São Miguel Com Arcanjo. todo o Com exército todo o exército dos anjos de Deus, dos anjos de Deus. colocados sob a tua proteção. Colocados sob a tua proteção. Amém. Amém. Diga agora comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, cobre-nos cobre-nos com teu sangue precioso, com teu sangue precioso. a mim e a minha A casa, mim e a minha casa. a mim e a minha família, A mim e a minha família. para que o inimigo Para que o inimigo não tenha o poder não tenha poder de nos atingir, de nos atingir. que as revanches do demônio Que as revanches do demônio não nos atinjam. não nos atinjam. Guarda-nos, Guarda-nos. protege-nos Protege-nos. sob o teu sangue precioso. Sob o teu sangue precioso. Amém. Amém. Eu tenho dito sempre isso, e é real. Assuma isso também, que o lugar do demônio não é solto por aí fazendo as arruaças que ele faz, não. O lugar do demônio é ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e em silêncio. E saiba que quem tem que mandá-lo para lá somos nós. Como os nossos cachorros, quem manda no cachorro é o dono dele. E interessante, o cachorro não obedece os outros, obedece o dono. Então somos nós que precisamos, porque o Senhor nos deu a autoridade foi dada a nós. Somos nós que temos que estar mandando sempre esses espíritos malignos para o pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós que lutamos com eles, não. Quem luta com eles são os demônios, mas nós mandamos, como se faz com o cachorro. Cachorro briga com cachorro, deixa a briga para eles, mas a gente manda. Assim como a gente põe para fora de casa um cachorro que não deve estar lá dentro, eu preciso pôr para fora da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, esses cachorros. Então repete comigo: o lugar do demônio O lugar do e demônio de todos os espíritos malignos de todos os espíritos é ao malignos pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. é ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Porque o Senhor os Jesus venceu os venceu sob
por causa da sua cruz, por causa da sua cruz, por causa do seu sangue. por causa do seu O sangue. lugar do demônio O lugar do demônio é em silêncio, é em silêncio, ao pé da cruz ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus de Cristo. nosso Senhor Jesus E Cristo. faça comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ergue a sua mão direita, assumindo a sua autoridade de Filho de Deus. Nós exorcizamos quem quer que sejas, espírito imundo, poder satânico, horda do inimigo infernal, legião, assembleia ou seita diabólica, em nome e pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, ser extirpado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo sangue precioso do Cordeiro Divino, ser extirpado e expulso das nossas casas, das nossas famílias, do lugar do nosso trabalho, das nossas terras, dos nossos campos, das nossas plantações, das nossas criações, ser expulso e extirpado do nosso meio. Não ouses mais, pérfida serpente, enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, atormentar e joeirar como o trigo os eleitos de Deus. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem em tua grande soberba pretendes ainda te igualar, porque Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus feito carne, que para salvar a nossa humanidade perdida por teu ódio, Satanás, Ele, Jesus, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, e assim edificou a sua igreja sobre a rocha firme e decretou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque Ele permanecerá com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te a virtude oculta da cruz e o poder de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, que na sua humildade esmagou a tua cabeça, Satanás, desde o primeiro instante da sua concepção imaculada. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas de Deus. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus verdadeiro, pelo Deus vivo, pelo Deus santo, pelo Deus que amou tanto o mundo a ponto de lhe entregar o seu Filho único, a fim de que quantos creiam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna. Cessa de fazer mal à igreja de Deus e de armar laços à sua liberdade. Cessa de fazer mal às nossas famílias, às nossas casas, aos nossos casamentos, aos nossos filhos. Cessa de fazer mal ao nosso trabalho, ao nosso serviço. Cessa de fazer mal aos nossos campos, às nossas plantações, às nossas criações. Cessa de fazer mal no meio de nós. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre da mentira, inimigo da salvação dos homens, e dá lugar a Cristo, em quem nada encontraste das tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com o seu sangue precioso. Abaixa-te, Satanás, sob a mão poderosa de Deus. Treme e foge à invocação que fazemos do santo e terrível nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem os infernos temem e a quem estão sujeitas as virtudes dos céus e as potestades e as dominações, a quem os querubins e os serafins louvam num concerto sem fim, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus do céu, Deus da terra, levanta as duas mãos. Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida após a morte, o repouso após o trabalho, porque não há outro Deus além de vós, e não pode haver outro senão vós, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Suplicamos humildemente a vossa gloriosa majestade, que vos digneis libertar-nos com o vosso poder e guardar-nos incólumes de todo domínio, laço, ardil e perversidade dos espíritos infernais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Você diz a última frase: dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Todos, livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis confundir os inimigos da Santa Igreja de Deus. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis guardar e defender a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. Que vos digneis, Senhor, guardar e proteger a nossa casa, o nosso trabalho. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Que vos digneis guardar a Santa Igreja de Deus de todo erro, de toda apostasia, de toda falsidade, de todo pecado e de todo mal. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó coração eucarístico de Jesus, por aquela chama de amor, na qual ardeste no momento solene, no qual vos dáveis todo inteiro a nós na Santíssima Eucaristia, humildemente vos rogamos, que vos digneis livrar-nos poderosamente, e guardar-nos incólumes de todo o poder, laço, engano e malvadez dos espíritos infernais. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Os nossos sacerdotes vão passar no meio de vocês, aspergindo a água benta. Saiba que isso vai acontecer também na sua casa. Os anjos estão fazendo uma limpeza geral, eles estão em mutirão na sua casa, expulsando todo o demônio, expulsando todo espírito maligno, expulsando todo o mal da sua casa, da sua família. Acredite que isso está acontecendo e nós vamos cantando com toda a convicção. Levanta-te, levanta-te, Senhor, porque acima de tudo o Senhor se levanta para essa batalha. Os anjos vão na frente, eles são os exércitos de Deus. Levanta-te, levanta-te, Senhor. 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 Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.